bem, meus amigos, o nosso Feeling Grid voltou ali para a ganância. Tudo isso porque o Bitcoin veio estressar o topo da nossa resistência aqui, da nossa zona de resistência, momentaneamente rompendo ali a barreira dos 100 mil dólares. A gente chegou a fazer a máxima hoje em 100.860 dólares. E basicamente confirmando o que eu falei no vídeo do dia 14. No dia 14, no dia 15 de manhã, antes dessa pernada de alta, eu fiz um vídeo falando sobre a possibilidade de uma alta iminente no Bitcoin, muito por conta da bomba de liquidez que a gente tinha, e foi isso que aconteceu de fato. A gente teve aí uma velhinha bem compradora, com quase 5% de alta, mas as coisas não pararam por aí. Muita coisa tem para acontecer no Bitcoin e eu vou te explicar agora nesse vídeo. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e segue a gente no Instagram, @GabsCryptoLife, o QR Code está aí em cima. Bom, o que de fato aconteceu para quem viu o vídeo de ontem é que a gente tinha uma bomba de liquidez no sentido short, grande, tá? E isso geralmente leva o preço do Bitcoin para cima. E o que aconteceu foi, naquela grande pernada, a gente teve um pouco dessa liquidez diluída no mercado, caindo. A gente estava com um pouco mais de 3,5 bilhões de dólares, agora a gente está ali em torno de 2,5 bilhões, cerca de 1 bilhão ali de liquidez já foi. Mas a gente ainda tem 2,5 bilhões para jogo no sentido short, que podem dizer muita coisa. O que está acontecendo com o Bitcoin? O que está segurando o preço do Bitcoin nesse momento? Bom, como eu já falei, não é tão fácil a gente romper essa zona de resistência, tá? Essa zona de resistência não é a primeira vez. A gente tentou romper ela pela primeira vez em novembro. Depois a gente passou praticamente novembro inteiro tentando romper. O início de dezembro inteiro, tá? A gente de fato foi romper lá no dia 13 de dezembro. E mesmo assim durou até o dia 19, tá? Aí a gente basicamente voltou para essa batalha, e onde nesse meio tempo a gente fez fundos, tocando nessa região de suporte, tá? Então não é uma resistência fácil de se romper. A resistência teórica que se tem ali na região de 100 mil dólares é muito grande, tá? E quando eu digo 100 mil dólares, não é 100 mil dólares em si. Resistência ela não é uma linha, ela é uma região. Toda essa região entre 98 e 100, se estendendo até esse momento ali, até o 103, é toda uma área de resistência chata. Por quê? Porque depois que rompermos o 103, é que de fato a gente pode se falar que a gente está mudando de tendência, está saindo de uma tendência de baixa e indo possivelmente para uma tendência de alta. A verdade é que a gente está formando esse padrão, essa canaleta, tá? Esse padrão bandeira, quando a gente for olhar. Eu adoro esse padrão, tem aparecido bastante. Ainda não está tão vigente assim, mas as coisas vão ficar. Basicamente, a gente tem esse padrão de bandeira que, quando ele romper, vocês já sabem, vai entregar um mastro proporcional. Então não adianta se desesperar. Mesmo que a gente rejeite essa região e volte buscando aqui a parte inferior da nuvem, ou até mesmo a parte, a lower do nosso canal do Kelton, aqui em 88, 87, tudo vai ser uma grande armadilha de urso, novamente para captar tração, liquidez e voltar explodindo, tá? De fato, a gente aconteceu outro padrão de bandeira recentemente. Aqui atrás, vocês veem que a imagem é bem parecida, só a diferença é que esse padrão de bandeira perdurou de março até praticamente outubro, onde a gente rompeu esse padrão de bandeira, e ele entregou, vocês veem, toda essa pernada de alta, onde fez a gente sair da região dos 60 e passarmos da região dos 100, tá? Então, padrões de bandeira de alta são sempre interessantes. O que de fato está segurando o preço do Bitcoin hoje, eu diria que é a resistência da upper da nuvem de Shimoku. O preço está tentando sair da nuvem de Shimoku e a nuvem de Shimoku, fazendo confluência com alguns outros indicadores, tem segurado o preço, tá? O nosso suporte, onde estaria o nosso suporte caso a gente fosse buscar? Nosso suporte hoje a gente pode olhar as medianas, tanto da banda de Bollinger quanto do canal de Kelton, que estaria em torno de 96 mil dólares, seria o nosso suporte. Então, vir tocar aqui nos 96 seria bem normal. Recusou ultrapassar uma resistência, buscou o suporte, que até então não é um suporte tão forte assim, mas é um suporte interessante, tá?
Volto a falar, eu gosto quando essa lateralização perdura, porque quando o preço ele rompe de uma vez só, ele não dura muito tempo. Agora, quando ele lateraliza, acumula capital e joga para cima, a alta ela é de maneira exponencial. Então, se a gente for falar em um mastro proporcional, a gente vai estar falando aí de 70% de alta. Aliás, minto, perdão, cerca de 59% de alta. Com o preço que a gente está hoje, olha para onde ia o preço do Bitcoin. Se a gente romper, vamos supor que a gente rompa hoje, com 59% de alta, a gente estaria indo aí para 160 mil dólares, tá? Muito perto, bem próximo daquela meta de 2025 ali, de 179 mil. Então é bem provável que isso aqui, quando rompa, entregue uma pernada pelo menos proporcional a esse mastro todo aqui, tá? Para passar dessa meta aqui de 180 mil dólares e ficar entre 200 e 240 mil, a gente não vai poder só olhar para o gráfico, a gente vai ter que olhar para fatores externos. Entre eles, a eleição do Donald Trump, que hoje é 16, que será daqui a 4 dias. Dia 20, Donald Trump assumirá a maior potência do mundo, e se ele de fato tiver uma campanha pró-cripto, tudo pode acontecer no preço do Bitcoin. E é sobre ele que eu quero falar. Trump estaria receptivo a reservas estratégicas com criptomoedas baseadas nos Estados Unidos. Basicamente, rumores surgem, e esses rumores surgiram depois que ele foi jantar com o CEO da Ripple, de que o Trump estaria bem sugestivo, bem receptivo a criar reservas estratégicas não só em Bitcoin, mas a altcoins, desde que elas sejam fundamentadas nos Estados Unidos. Entre elas, a gente estaria falando do USDC e também da Solana, por exemplo, tá? E isso seria absurdo para as altcoins. Mas a boa parte ali do mundo cripto, ou talvez uma parte, mas não boa, não gostou. O Trump sofreu críticas no Twitter contra esse rumor, porque basicamente eles entendem isso como retrocesso, visto que a única criptomoeda que de fato seria interessante para uma reserva estatal baseada em tesouro seria o Bitcoin. E aí isso aqui poderia ter um temor de que, se existisse uma reserva estratégica em altcoins, o Bitcoin seria deixado de lado. E aí gera esse temorzinho no mercado, tá? Mas nada demais, nada que vá jogar o preço embaixo. Pelo contrário, só no fato disso aqui ser cogitado, ser um rumor, mesmo que seja uma mentira, o fato de acreditarem que o presidente dos Estados Unidos poderia cogitar uma reserva estratégica em altcoins já é algo para você querer estar no mercado. Só da Solana ser uma possibilidade é algo de você pensar em querer estar no mercado, pensar em querer ter altcoins de boa octanagem, como é o caso da Solana. Ao meu ponto de vista, é mais arriscado não estar no mercado do que estar posicionado, mesmo se a gente viesse ter uma armadilha de urso, tá? Se a gente vier ter uma armadilha de urso aqui, por exemplo, a gente estaria falando do preço vir buscar regiões abaixo de 87 mil dólares, o que, ao meu ponto de vista, é bem tranquilo de ter, tá? E essa nossa terceira pernada, ainda mais se o preço, essa nossa quarta pernada, ainda mais se o preço vier buscar os patamares mais baixos dessa bandeira, vier buscar aqui a Lauer, ele vai se configurar muito parecido com essa grande bandeira que a gente teve que resultou na alta, tá? Porque vocês veem que a gente teve a onda 1, a onda 2 foi basicamente essa lateralização da bandeira. Então aqui a gente tem a onda 3, e aqui se formando uma possível lateralização de bandeira também, que pode muito bem romper a qualquer momento. Muito provavelmente o Trump vai fazer isso aqui se movimentar, vai fazer isso aqui romper ou para cima ou para baixo, tá? Enquanto isso, a dominância do Bitcoin finalmente começa a cair como uma jaca. A gente chegou a fazer 58% no dia 15 ontem, mas principalmente com a recuperação das altcoins, a XRP se recompondo, a Solana, com as altcoins se recompondo, o dinheiro tende a sair do Bitcoin e ir para as altcoins. Então a dominância começa a cair. Vamos ver se de fato isso aqui é o rompimento dessa figura ou é um falso rompimento. Se for um rompimento, a gente vai caminhar aqui para buscar os 54%,
para depois os 50, para aí sim a gente pensar em falar em out-season. Então, melhor indicador para vocês saberem o momento de vender as altcoins, dominância do Bitcoin. Tá? É muito bom vocês ficarem de olho nisso aqui. Enfim, eu vou ficando por aqui. Bons trades a todos vocês.